palavra do Senhor é que nos dá luz, a palavra do Senhor que nos dá direção. O salmista, ele faz menção da palavra como lâmpada e como luz. Ou seja, irmãos, alguém que aproxima da Bíblia como se aproxima de qualquer outro livro, a Bíblia simplesmente vai ser uma lâmpada para ele, uma lâmpada sem luz. Mas quando nós aproximamos da palavra de Deus, com o nosso coração voltado para ouvir o que Deus tem a falar ao nosso coração e buscamos a assistência do Espírito Santo, é o Espírito Santo que tem a função de iluminar a nossa mente através da palavra de Deus, iluminar o nosso caminho através da palavra do Senhor. Nós sabemos, irmãos, que o Senhor fala por meio da sua palavra, mas não é somente por meio da palavra que Deus fala. Deus fala por diversas formas, como Ele quiser se manifestar e falar com o homem. Nós sabemos, temos experiências de Deus falar conosco através de um louvor, temos experiências de Deus falar conosco através de um sonho, através de uma visão, através de uma revelação dos dons espirituais. As experiências que vivemos com o Senhor, através dos dons espirituais, marcou a nossa vida. E essas experiências seguirão a nossa caminhada. Continuamos uma jornada servindo ao Senhor, vivendo e buscando as experiências com o nosso Deus. Entretanto, irmãos, eu quero aqui dizer para os irmãos que uma congregação ela pode sobreviver sem visões, sem revelações do ponto de vista como dons espirituais que nós conhecemos, sem experiência com sonhos. Uma congregação ela pode viver sem isso, porque ela pode nutrir da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é suficiente para nutrir uma congregação. Portanto, uma congregação pode viver sem essas experiências e sobreviver por meio da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que alimenta a alma do homem. A palavra de Deus é que sustenta as nossas vidas. Agora, uma congregação não pode sobreviver somente de visões, revelações e sonhos. Uma congregação que busca sobreviver somente disso e começa a colocar a palavra de Deus em segundo plano, vai ter problema. Porque o que nutre a vida do crente é a palavra de Deus. Então, eu quero falar aqui nessa noite com os irmãos a respeito da importância da palavra do Senhor. Até mesmo as experiências que nós vivemos, elas só têm valor se ela for julgada pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus está acima de tudo. Então, a palavra de Deus é a primazia na nossa vida. Irmãos, na Reforma Protestante, a igreja havia se desviado dos caminhos do Senhor, colocado, acrescentado muitos dogmas, muitas coisas nos cultos da igreja. E todas as experiências que a igreja estava vivendo, ela tinha a sua argumentação, tinha as suas justificativas, mas a única maneira com que foi possível fazer uma reforma para eliminar os abusos ou os excessos da vida da igreja foi por meio da palavra de Deus. É por isso que os reformadores buscaram a atenção da igreja e do povo para a palavra. É por isso que se colocou como princípio da reforma protestante somente sola escritura, ou somente a palavra. Ou seja, a palavra é suficiente, a palavra tem autoridade suprema, a palavra tem autoridade máxima para definir o que é certo, o que não é certo, o que convém, o que não convém na vida do crente, na vida de uma congregação. Então, a reforma só foi possível por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus é tudo, irmãos, na nossa vida. E nós não podemos afastar
da leitura da palavra, do desejo de conhecer a palavra, de examinar as Escrituras, que é fundamental e é segurança para nós. O verso de número 107 fala de... Aqui nós vamos ver vários benefícios que a palavra de Deus traz. O 107 diz assim: estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Então, a palavra de Deus, irmãos, tem esse poder de vivificar o homem. Quando a palavra de Deus é lida, quando nós meditamos na palavra, quando nós ouvimos uma pregação fiel da palavra, a nossa vida ela é vivificada. O Senhor vivifica aqueles que ainda não têm vida, o Senhor restaura aqueles que precisam ser restaurados, o Senhor renova o ânimo daqueles que estão desanimados, tudo por intermédio da palavra de Deus. Ainda, outro benefício da palavra do Senhor, o verso 108 diz assim: aceita, Senhor, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca, ensina-me os teus juízos. Então, a palavra de Deus, ela tem esse poder e esse objetivo de ensinar para o homem os juízos do Senhor. Então, nós conhecemos os juízos do Senhor por meio da palavra, por meio das Escrituras Sagradas. Nós não estamos aqui temendo a qualquer juízo que vem de fora da palavra. O juízo que nós tememos são aqueles juízos que estão descritos na palavra de Deus. E aqueles que estão descritos na palavra de Deus também nos apontam o recurso pelo qual nós possamos sobreviver e escapar do juízo de condenação por meio da própria palavra que nos garante a vitória e que nos dá direção segura. Então, a palavra nos coloca numa segurança, irmão. Isso é maravilhoso para a nossa vida. O verso 109 diz assim: a minha alma está de contínuo nas minhas mãos, todavia não me esqueço da tua lei. Então, a palavra do Senhor, ela tem para nós as diretrizes, né? Por meio da palavra nós conhecemos a vontade de Deus, aquilo que nós devemos praticar aquilo que é agradável ao Senhor e aquilo que nos protege, porque a lei tem esse objetivo, né? A lei, a palavra de Deus, ela protege a nossa vida, ela nos aponta a nossa fragilidade e, ao mesmo tempo que ela aponta a nossa fragilidade, ela nos lança na humildade debaixo da potente mão de Deus. Ela nos joga na humildade para depender totalmente da graça de Deus. Então, a lei, ela tem esse objetivo de acusar as nossas vidas das nossas falhas e apontar em Cristo o recurso supremo para nós, que é a graça maravilhosa pelo qual nós alcançamos o livramento, a proteção e a salvação das nossas vidas. Ainda, irmãos, o verso 114, assim: tu és o meu refúgio, o meu escudo, espero na tua palavra. Então, irmãos, a palavra do Senhor, ela tem essa bênção de poder trazer para o coração do crente uma esperança. Então, o crente, na palavra e nas promessas que estão contidas na palavra do Senhor, nós podemos esperar, nós podemos confiar. Por quê? Porque a palavra de Deus é fiel. Passará os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Aqueles cuja palavra de Deus alcançou e produziu a vida, a salvação, a regeneração, o novo nascimento, a experiência com Cristo, tem a esperança viva no coração da volta de Jesus, do arrebatamento e de subir para morar com o Senhor. A nossa esperança não está vinculada a nenhuma instituição religiosa, a nenhuma denominação. A nossa esperança está na palavra de Deus. A palavra nos dá segurança, a palavra nos traz esperança. Por isso, irmãos, leia a palavra, conheça a palavra, não deixa que a esperança saia do coração dos irmãos, porque a palavra é poderosa para trazer esperança na nossa vida. Ainda o verso 115 diz assim: apartai-vos de mim, malfeitores, para que guarde os mandamentos do meu Deus. Então, a palavra de Deus, ela tem esse poder de afastar de nós os malfeitores,
e para que nós possamos o quê? Guardar a palavra do Senhor. Então, nós guardamos a palavra do Senhor à medida que nós buscamos e confiamos no Senhor. O verso 114, tu és o meu refúgio, o meu escudo, espero na tua palavra. O verso 116, sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva. Ou seja, a palavra traz a esperança e também a palavra traz o sustento. É ela que nos sustenta, é ela que nos dá força, é ela que nos dá a capacidade de permanecer vivo com esperança na presença do Senhor, servindo ao Senhor com alegria. Agora, encerrando, irmãos, o verso 118 diz assim: tu desprezas a todos os que desviam dos teus estatutos, pois o engano deles é falsidade. Então, veja bem, irmãos, todos que desviam dos estatutos, todos que desviam da palavra de Deus, eles caem no laço do engano, eles caem em falsidade, eles são enganados pelas falsidades. Por isso, irmão, nós precisamos estar atento à palavra e guardar no nosso coração aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Somente assim nós seremos livres dos laços e dos lábios enganosos. A palavra de Deus é suficiente na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, nós podemos dizer com toda certeza, o que alimenta e sustenta o crente é a palavra do Senhor. Vivemos as nossas experiências e vamos continuar buscando as nossas experiências, mas a palavra de Deus deve ter e sempre terá primazia na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos estar cantando um louvor ao Senhor.